Senhor, irmãos, nós exaltamos o nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós reconhecemos o seu senhorio sobre a nossa vida e somos gratos a Ele por termos o privilégio de estudarmos a sua palavra em mais uma escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos orar colocando as nossas vidas em sua gloriosa presença. Senhor da glória, em nome de Jesus nós te exaltamos, Pai. Bendizemos o teu nome e agora, Senhor, nós queremos nos colocar em tua presença, Pai. Queremos, ó Deus, colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente diante de ti, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, nos próximos minutos a compreender a tua palavra e, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, de forma humilde, ó Deus, pedindo que nos ajude, porque sem a tua presença, Senhor, sem a tua ajuda, nós não podemos fazer absolutamente nada, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, abre, Senhor, ó Deus, a nossa capacidade de compreender as coisas espirituais, Senhor. Nos ajuda, nós precisamos de ti. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que têm se dedicado, ó Deus, a aprender, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, nós pedimos, nos abençoa, Senhor, de forma poderosa, que nós possamos sentir a tua presença, Pai. Ao lermos a tua palavra, que nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Ao estudarmos nesta manhã, que possamos sentir a tua presença, Pai. Porque para isso nós estamos reunidos, Senhor. Nós não estamos, Senhor, ó Deus, juntos para ouvir ou para dizer algo de ti ou relacionado a ti, Senhor. Nós estamos juntos neste momento para buscar a tua presença, para buscar a ti, Senhor. Para ter, ó Deus, a alegria da tua doce e suave presença. Adentra, Senhor, os lares, adentra as famílias, Senhor, e permanece conosco em todos os momentos deste dia. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós continuaremos falando a respeito da segunda vinda do Senhor, o nosso estudo a respeito desse glorioso momento que há de acontecer e nós cremos que em breve virá o Senhor, como nós cantamos, irmãos. Então o tema da nossa aula é Maranata e o texto-chave está em Filipenses 3, 20 e 21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E nós estamos então na aula 5 e o tema dessa aula, irmãos, é consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Na última aula, nós falamos um pouco a respeito do mundo espiritual, da esfera espiritual antes da primeira vinda de Cristo e falamos também o que aconteceu após a primeira vinda, após a morte e ressurreição do Senhor. Então nós ilustramos, usamos a palavra de Deus para mostrar à igreja o que foi feito pelo Senhor nessa esfera. E por que é importante, irmãos, conhecer essa esfera? Porque na segunda vinda do Senhor nós teremos acontecimentos que permearão todas as esferas da existência, seja ela espiritual, seja ela secular, seja ela humana. Por isso nós, então, abrimos um parênteses na última aula,
falamos a respeito dessa esfera celestial, dessa esfera espiritual, para mostrar esse efeito celestial da volta do Senhor e falamos de forma breve, né, e buscamos ser o mais claro e sucinto possível. Então nós encerramos a última aula com esse slide, com essa tela que os irmãos estão vendo aí. Então só relembrando, irmãos, antes da primeira vinda do Senhor, os mortos, né, todos os mortos, a alma dos mortos, iam para o Hades, ou Sheol, ou Seol, e ali havia divisão, né? Os ímpios iam para o lugar de tormento e os santos iam para o seio de Abraão. Após a vinda do Senhor e a sua morte e ressurreição, o Senhor levou cativo o cativeiro, como nós lemos, esvaziou o seio de Abraão e conduziu todas as almas dos justos, daquelas pessoas que eram piedosas antes da sua vinda, para o paraíso. Então o seio de Abraão está vazio e a alma dos justos, os piedosos, agora estão no paraíso, conforme lemos também alguns textos para mostrar. Além disso, atualmente os que morrem em Cristo não vão mais para o seio de Abraão. Então eles vão para o paraíso, que é o lugar onde Paulo teve aquela visão, né? É um compartimento, irmãos, uma área, né? No terceiro céu. Não sabemos muito bem, né? Nós falamos compartimento, mas não sabemos muito bem como é. Nós sabemos apenas que fica no terceiro céu. E deve ser algo glorioso, porque Paulo disse que a visão é inefável, não dá para descrever, e ele também não poderia descrever, de tão grande que foi a visão e de quão maravilhoso é esse lugar. Então, aqueles que atualmente são de Cristo e partem e morrem fisicamente, eles vão diretamente para não mais o seio de Abraão, mas o seio do próprio Senhor. Porque Paulo diz, é melhor estar com Cristo. E o Senhor disse àquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eles vão para a companhia do próprio Senhor. Mas ainda é uma companhia espiritual, ainda estão apenas na esfera espiritual e o Senhor já glorificado, como nós sabemos. Então nós paramos aqui, irmãos. Mas tudo bem, daí nós compreendemos a posição das almas, né? Onde elas estão ou devem estar, para que daí nós possamos compreender o que acontecerá no retorno do Senhor, na segunda vinda do Senhor. Nós vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler do 13 ao 16. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, nós vamos repetir, é glorioso esse texto, e essa revelação, né, que Paulo recebeu do Senhor e transmitiu à igreja de Tessalônica e chegou até nós. Ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, ele já começa a colocar aí a diferença, né, em relação ao que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa esperança, essa gloriosa esperança, mesmo após a partida, após a morte, né, após a ida daqueles que já dormem. E ele diz, vocês não podem se entristecer como os demais que não têm esperança. Então ele chama a todo momento essa esperança. É por isso que nós estamos citando o mesmo versículo, o mesmo texto-chave nas aulas, irmãos. É para reforçar o tempo todo que a nossa esperança está nos céus, a nossa esperança está no retorno do Senhor, a nossa esperança não está nesse mundo, está no mundo por vir e na gloriosa manifestação do Senhor, quando nos
chamar, quando transformar a nossa realidade terrena, terrível, mortal e limitada em algo glorioso, como a própria palavra, o próprio Paulo nos ensina aqui, as aflições do presente século não podem de forma alguma ser comparadas com a glória que em nós há de ser manifestada. Então, a nossa vida, ela não pode de forma alguma absorver essa grandeza relacionada à esperança e à promessa feita por Deus aos crentes, irmãos. Então ele diz: não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, tem fundamento o que Paulo está dizendo. Não é uma opinião, não é algo sem razão, não é algo sem base. Ele diz: nós dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então há uma sequência, irmãos. Na vinda do Senhor há uma sequência de eventos, né? Em relação à sua igreja, em relação aos santos. Então nós voltamos no esboço que tínhamos na aula retrasada e que demos, né, abrimos um parênteses para falar a respeito dessa esfera espiritual. Então o que nesse esboço? Só para lembrar. Então nós vimos a história da igreja, que é o retângulo azul. Vimos ali, né, de Apocalipse 2 e 3, que fala sobre toda a história da igreja na figura daquelas 7 igrejas da Ásia, num paralelo com aquelas 7 igrejas da Ásia. E aí ela começa, né, e aí nós vimos a grande apostasia representada pela igreja de Laodiceia, e é o que nós temos vivido, irmãos. Então a grande apostasia vai até a vinda de Cristo para os seus santos, que é o que está escrito aí na parte superior da tela, em cima dessa seta vermelha, que vai de cima para baixo, irmãos. A vinda de Cristo para os seus santos. Então, é bom que nós comecemos a fixar, né, esses termos para que a gente compreenda de uma forma plena essa sequência. Então, num primeiro momento, Cristo virá para os seus santos. Depois de 7 anos, Cristo virá com os seus santos. Então, na primeira manifestação, ele virá para os seus santos. Na segunda manifestação, ele virá com os seus santos. Então, como se dá essa sequência de eventos? Como nós vemos aí, o primeiro evento relacionado à vinda de Cristo para os seus santos é a ressurreição dos santos. Como lemos, aqueles que estiverem vivos não precederão os que morreram em Cristo, os que dormiram, né? Agora nós vamos em 1 Coríntios 15, do 20 ao 26. 1 Coríntios 15, do 20 ao 26. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o que nós lemos no texto anterior, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele exorta exatamente para que aquela igreja tivesse esperança em relação a esse último inimigo, que é a morte, irmãos. E aí nós vemos que Cristo ressuscitaria primeiro, e ressuscitou primeiro, sendo as primícias. E em relação à ressurreição, viria depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí, o mundo espiritual durante a segunda vinda de Cristo, como ficaria, irmãos? Então nós voltamos lá naquele esboço, e aí nós já temos algumas alterações, né? Então o que nós vemos aí? Então aqui falando em relação a o que acontecerá na segunda vinda do Senhor,
no que diz respeito ao aspecto espiritual das almas, irmãos. Então, na segunda vinda, na manifestação do Senhor, quando aquela trombeta soar, quando acontecer, nós ouvirmos aquele alarido, né, que só os escolhidos ouvirão, de uma forma muito rápida será, e nós leremos mais adiante, o que acontecerá? As almas dos justos que estão no paraíso, irmãos, e aí nós vemos, né, o paraíso aí no terceiro céu, as almas dos justos, elas descerão e encontrarão, voltarão a encontrar os corpos que estão nos túmulos, ou os corpos que já se desfizeram pela ação do tempo. Então essas almas voltarão e reencontrarão esses corpos, e pelo poder glorioso do Senhor, esses corpos voltarão a ter vida. Haverá a ressurreição então dos santos. Nós receberemos, ou aqueles que dormiram em Cristo, receberão uma nova estrutura, receberão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que faz parte de uma nova esfera de existência, uma nova esfera de ser, um novo ser. É mesmo uma nova linhagem, uma nova linha que foi inaugurada pelo Senhor após a sua ressurreição. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, nós receberemos um corpo que atualmente só o próprio Senhor tem. Então nós faremos parte de uma nova classe, né, de criatura, uma nova classe de ser, que serão essas criaturas, nós seremos essas criaturas glorificadas pelo poder do Senhor e pela promessa que Ele nos fez, que Ele fez através dos seus apóstolos, que Ele fez através dos seus profetas. E esses santos ressurretos subirão e encontrarão o Senhor nos ares, como leremos mais adiante. Então haverá um encontro dos que morreram em Cristo com o Senhor nos ares, já com os seus corpos glorificados. Glória a Deus, irmãos. Maranata, que coisa extraordinária, que coisa tão grandiosa, como isso está fora da nossa realidade, como isso hoje está fora, não deveria, mas está fora da realidade de muitos crentes, de muitas vidas que não aguardam esse momento glorioso, que não esperam, que não amam sequer ouvir falar desse momento glorioso. E aí o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, a partir do 35 até os 50, irmãos. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí ele diz o seguinte, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Exaltado seja o nosso Senhor. Eu vou repetir. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Isso deveria encher o nosso coração de alegria, irmãos. Deveria encher o nosso coração de gozo. Nós deveríamos exaltar o nosso Senhor por essa promessa maravilhosa, por essa revelação maravilhosa. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Louvado seja o nome do Senhor. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A alma dos mortos descerá, ela sairá, mas será muito rápido, irmãos. Ela sairá do paraíso instantaneamente, ela entrará e revivificará o corpo que jaz na sepultura. E os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, serão então uma nova espécie, uma nova criatura, um novo ser. Agora, como nós lemos, trazendo a imagem do celestial, trazendo a imagem do segundo Adão, trazendo a imagem do Senhor. Nós seremos como o Senhor, obviamente, né? De uma forma física. Nós receberemos em semelhança aquilo que o Senhor recebeu. E veja bem, irmãos, tudo isso baseado não na minha, nem na tua justiça, mas no que o Senhor praticou lá na cruz do Calvário, lá naquela cruz. Não baseado nas nossas obras, não baseado naquilo que fizemos ou poderíamos ter feito, mas baseado no que o Senhor conquistou por nós lá naquela cruz. Ele nos dará o privilégio de recebermos aquilo que Ele também recebeu. Um corpo glorificado, um corpo diferente. E nós seremos, como lemos, traremos a imagem. Não seremos igual, irmãos, obviamente, mas traremos a imagem do segundo Adão. Glória a Deus. Então, isso é a ressurreição dos santos, que é o primeiro evento na vinda do Senhor. E o que acontece na sequência, irmãos? Os irmãos já conhecem. Então, voltamos para o mesmo esquema, para a mesma figura. Aí nós continuamos falando sobre a vinda de Cristo para os seus santos. O que acontece depois da ressurreição dos santos? O arrebatamento dos santos, aqueles que estiverem vivos. Os irmãos lembram daqueles dois que apareceram lá no Monte da Transfiguração com o Senhor, Moisés e Elias? Moisés representando os que morreram em Cristo e Elias representando os que serão arrebatados. Agora nós vamos para 1 Tessalonicenses 4. Perdão, irmãos, 1 Coríntios 15 e depois 1 Tessalonicenses 4. 1 Coríntios 15, 51 ao 55. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui nós já estamos falando a respeito do arrebatamento, dessa transformação dos que estiverem vivos. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, num abrir e fechar de olhos. Por isso nós falamos que será rápido, será quase que instantâneo. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, estarão com o Senhor e nós seremos transformados. A nossa corrupção, a corrupção do nosso corpo, será transformada em incorrupção. E nós estaremos com o Senhor nos ares, encontraremos com o Senhor nos ares. E aí 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então nós encontraremos os que morreram em Cristo nas nuvens e encontraremos o Senhor nas nuvens.
Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, daí o título da nossa aula, irmãos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Daí nós voltamos ao esquema que estamos usando. E aí o que nós vemos, né? Então, na volta do Senhor, aí no centro da tela, irmãos, nós temos os santos ressurretos encontrando o Senhor nos ares, e nós vemos os santos arrebatados encontrando o Senhor nos ares. E segundo Coríntios 5, a partir do 1, olha que coisa maravilhosa que Paulo escreve, irmãos. Então, a partir do 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, ou pelo menos deveríamos gemer, irmãos. Nós deveríamos buscar com rogo, com súplica, com oração, com piedade, esse momento. Esse momento deveria ser o principal objetivo da nossa vida, o principal foco, o principal alvo da nossa vida, pelo prêmio da soberana vocação. Deveria ser, a nossa mente deveria estar nisso o tempo todo. A igreja deveria pensar nisso o tempo todo, nesse momento glorioso. E aí Paulo diz, nós também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então havia em Paulo esse gemido, esse desejo ardente de ser revestido por essa estrutura incorruptível que é do céu. Aí ele diz, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. E aí ele vai de um extremo ao outro. Ele fala da glória, né, de ser revestido pela nossa habitação que é do céu. Ele fala sobre essa glória maravilhosa e fala sobre a falta da glória, que é ser achado nu, despreparado para esse encontro, né, ou para esse momento. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, particularmente lendo esses versículos, eu imagino que o grande desejo de Paulo era ser arrebatado, era passar por essa experiência, né? Tão grande foi tão grande foi a visão que o Senhor concedeu a ele. Eu creio mesmo que o maior desejo dele era passar por essa experiência, ser arrebatado, irmãos. Quais são, né, alguns aspectos? Então, vamos lá. O arrebatamento será inesperado. Daí nós fundamentamos pela palavra, de acordo com Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso o Senhor disse antes de morrer e ressuscitar e ser glorificado, irmãos. Tá? Então ele diz que ninguém sabe o dia e a hora. Então não há data, nunca haverá data. Não acreditem, nunca acreditem em data marcada para o retorno do Senhor, porque ele diz que ninguém sabe. Nenhum homem, nenhuma criatura sabe quando acontecerá, irmãos. Então todas as datas marcadas falharam, e todas que serão marcadas falharão, porque ele diz que ninguém sabe. É por isso que nós devemos estar preparados todo o tempo. Então será inesperado. Outro aspecto, né, desse momento glorioso. Os distraídos não esperarão. Daí nós nos lembramos das virgens loucas, das virgens prudentes. Há muitos crentes distraídos, embaraçados com os negócios dessa vida, preocupados com as coisas dessa vida. São os distraídos, irmãos. Não esperam, né? De acordo com Mateus 24, 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui
Vejam que ele nem fala de pecado, ele fala que eles estavam apenas vivendo a sua vida. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Uma vida cotidiana, uma vida terrena, sem esperar o momento, né? Aquele momento glorioso, profetizado sobre a vida de Noé, como hoje nós vemos, irmãos. Muitos apenas tocam a sua vida e sequer pensam nesse momento. É uma falha. Nós devemos pensar todos os dias, estarmos e buscarmos estar preparados todos os dias, porque a trombeta soará e o nosso ouvido precisa estar afinado, sintonizado com o som dessa trombeta, para ouvirmos e estarmos com o Senhor. Outros aspectos. O arrebatamento será eletivo. E aí, né, de acordo com Mateus 24, 40, 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, embora nós possamos caminhar com outras pessoas, e é o que o Senhor nos mostra aqui, será eletivo. Um será levado, o outro será deixado. Acontecerá, irmãos, ao mesmo tempo em todo o planeta. Daí eu peguei a mesma referência no Evangelho Sinótico, lá em Lucas 17, do 34 ao 36. É o mesmo momento, mas aqui Lucas escreve de uma outra forma, né? Ele diz: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Então ele fala a respeito da noite. Duas estarão juntas moendo. Ora, se moe durante o dia. Uma será tomada e outra será deixada. Daí, para reforçar, irmãos, esse aspecto de que acontecerá ao mesmo tempo em todo o planeta, ele diz: dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Então, no retorno do Senhor, será dia numa parte do planeta e noite na outra parte do planeta. E mais um aspecto importantíssimo: apenas o que for precioso será levado pelo Senhor. E aí nós vemos Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aí você vai falar assim: mas ele não está dizendo que vai levar só o que é precioso. Irmãos, um ladrão, quando entra numa casa, ele não leva tudo. Ele não leva a casa. Ele não leva, ele não arranca as coisas, tudo que está na casa e leva. Ele leva apenas aquilo que é valioso, aquilo que para ele tem algum valor. Nesse momento o Senhor recolherá apenas aquilo que para ele tem algum valor. Lembremos da parábola, que não é parábola, da história do rico e Lázaro, irmãos. Os irmãos lembram do que nós falamos. O rico não tem nome para o Senhor. Ele não é valioso, ele não é precioso. No aspecto de que ele não aceitou a palavra de Deus, ele não aceitou a palavra do Senhor. Obviamente, todos os homens têm um certo valor para Deus, como criaturas, mas de forma espiritual e eletiva nesse momento, ele levará apenas aquilo que para ele tem valor, que são aqueles que se entregaram, que morreram com ele na sua semelhança e têm uma vida com o Senhor. Amém, irmãos? Daí, para encerrar, o que acontece? Então, a vinda de Cristo para os seus santos. A partir deste momento, nós veremos a igreja no céu. Daí começará o julgamento pelas obras. Então, haverão duas histórias paralelas, uma acontecendo no céu, uma acontecendo na terra. No céu acontecerá o julgamento pelas obras, e nós falaremos na próxima aula. E na terra acontecerá a tribulação e a grande tribulação, que também é um julgamento, mas não é um julgamento para a igreja. É um julgamento para aqueles que ficaram. É uma forma de julgamento. É uma forma de acerto de contas que não acontecerá em relação à igreja. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos o teu nome. Nós somos gratos a ti, Senhor, por essa promessa gloriosa, tão maravilhosa, que nos enche de gozo, de paz e de alegria, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, porque tu és fiel e nós cremos que o Senhor cumprirá cada palavra, Senhor, prometida através, Senhor, da tua palavra, da Escritura, Senhor, do livro sagrado, que é a nossa única regra de fé e prática.
Fica com o teu povo neste dia, Senhor, nós nos colocamos em tua presença, consagramos o nosso dia, consagramos, Senhor, ó Deus, a nossa semana a ti. Toma, Senhor, a vida de todos os teus filhos em tuas mãos. Liberta, Senhor, vidas, almas para a tua glória, para que todos, Senhor, possam amar a tua vinda, Senhor, esperar a tua vinda, Pai, e se preparar para isso, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor, por Efizibá, te agradecemos pela vida do nosso pastor, te agradecemos pela coordenação da Escola Bíblica Dominical e por todos os teus filhos que fazem a tua obra, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, tenham um domingo abençoado, uma semana maravilhosa e Deus os abençoe, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.